Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, né? Eu tô com um tempinho livre aí, então a gente vai aproveitar aqui o ensejo para poder falar sobre o Cthulhu, né? Fazer aquele vídeo igual como eu fiz com o Ra, né? Personagens humanos que apareceram até agora, pelo menos aqui no Ragnarok. Será que eles conseguiriam lidar com o Cthulhu, com o que a gente viu desse combate especificamente contra o Ra, né? Cara, o bicho é bruto. É um bicho muito bruto, né? Então, assim, a gente vai ter que dar uma olhada nesse negócio aí com calma. Lembrando que esse vídeo é a minha opinião. Você pode deixar aí nos comentários quem conseguiria, quem não conseguiria, por que sim, por que não. Você deixa aí seus comentários à vontade, beleza? Então, não esqueça aí que você pode ajudar, seja se inscrevendo, deixando like, comentando. E também pode ajudar financeiramente aí o canal, seja através do LivePix, que está na descrição, ou no QR Code que aparece durante o vídeo. E também temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de R$ 9,9 você acaba entrando aí para o mural e aparecendo durante todo o vídeo. E também recebendo um salve aqui, então um salve para os membros. E também tem link da Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal, beleza? Vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro o que é importante saber, né, cara? Quais são os pontos fortes aqui do Cthulhu no combate dele, né, cara? O cara é forte, o cara é rápido, o cara é resistente pra cacete e ele tem uma arma viva. Isso é um ponto bastante importante aí, em alguns combates pelo menos, né? E ele vai usar o Gaebolg, ele pode ou não usar o Gaebolg aqui nos combates, beleza? A gente vai criar cenário pros dois, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí com o Lu Bu, né, cara? O Lu Bu, de maneira bem leiga, na minha opinião, ele é como se fosse um Cthulhu em miniatura, né? Não em questão de tamanho, porque acho que ele é mais alto que o Cthulhu, né? Mas no sentido de que ele também é muito forte, também é muito rápido, tem uma baita resistência também. O cara é praticamente imuniador, inclusive, né? Só que ele não é tão bom nessas coisas como o Cthulhu. Tem esse ponto aí, né, cara? Inclusive, por falar em arremesso, né, do Gaebolg lá, né? O Lu Bu, no spin-off dele, ele tem um arremesso parecido lá nos primeiros capítulos lá. Eu vou esquecer agora se é o primeiro ou o segundo capítulo, mas eu sei que tem uma cena que ele pega praticamente, era pra ser um estandarte, né, mas o bagulho é praticamente um poste. Ele segura o poste com um braço só e arremessa centenas de metros. É um bagulho insano. Mas não é tão potente o arremesso quanto o que o Cthulhu fez com o Ra, cara. A gente viu um negócio que, porra, explodiu até a barreira do som mais de uma vez, inclusive. Tamanha violência do movimento. Quebrou ar em volta dele ali, né? Tamanho poder que foi utilizado. Então, assim, é outro patamar, cara, de arremesso. É um negócio completamente insano. Um ponto forte do Lu Bu, com certeza, é que ele é habilidoso bastante para acompanhar o Cthulhu. E ele tem uma arma que, cara, a principal característica da arma dele é quebrar a arma do adversário, né, cara? Quebrar os recursos do adversário. Então ele poderia, por exemplo, né, atacar a arma do Cthulhu, né, quebrar o tronco, né, o que já impediria ele, por exemplo, de usar o Gaebolg, né? Seria já um baita adianto. Porém, eu chamo a atenção para o seguinte, né? Primeiro ponto, a arma do Cthulhu é extremamente resistente. Se você prestar atenção no que rolou em todo o combate, né? Cara, a arma dele teve que tancar a energia solar do Ra e aguentou bem de boa, sem sofrer maiores danos. O Cthulhu se ferrou todo, mas a arma dele, tranquilo. A arma dele tancou o verso, doideira demais. E fora que ela tem recursos por ser uma arma viva, né? Ela tem seus próprios status, por assim dizer, né? Ela se mexe, ela anda, ela ajuda o Cthulhu em movimentação. Ela pode ali ajudar ele a se fincar no chão, por exemplo, em momentos específicos, arremessar pedras no adversário. Então, assim, é um negócio muito insano, né? E talvez separar, né, o tronco ali não seja uma boa ideia, porque o Gaebolg é uma técnica que o Cthulhu ele explode praticamente a própria arma ali, mas depois ele vai remontar. Porque a gente já tem a ideia de que ele já usou o Gaebolg em algum momento, afinal é lendário, né, os feitos dele. E o Gaebolg tá na lenda, então ele usou em algum momento e ele tá com a arma dele aí. Então essa arma vai ser reforjada de alguma forma ali depois, né? Se for fácil, se for difícil, aí é outros 500, né? Se der pra remontar no meio da luta, pode ser que a arma dele seja... assim, não vale a pena, né, destruir a arma dele especificamente, né? Mas é algo que valeria a tentativa, né? Mas no geral, no grosso, né, eu diria que o Lu Bu perde pro Cthulhu simplesmente porque ele é uma versão nerfada praticamente do Cthulhu, sabe? Vamos falar aqui do Adão, né? O Adão, sempre polêmico Adão, né? Cara, o Adão, ele tem total capacidade de acompanhar o Cthulhu. Acho que nisso aí ninguém discute, né? A velocidade do Cthulhu não seria nenhum problema para o Adão. E a força também, né? Porque o Adão conseguiria esquivar praticamente todos os golpes ali do Cthulhu sem muitos problemas, né?
Ah, mas e se pegasse uma torada ali bem no meio do coco ali do Adão, né? Cara, eu não sei se ele seria resistente o suficiente para sobreviver a uma troncada daquela ali na cabeça, não. Acho que não ia sair bonito não, viu? Mas, né, ele não... Assim, eu acredito que ele simplesmente não tomaria um ataque desse com facilidade, tá? E ele contra-atacaria, provavelmente, esses golpes aí, tá? Mas aí entra um outro fator, né? Que é a resistência do Kuchulain. O Kuchulain, ele é extremamente resistente. A gente já viu aí que o bicho comeu o pão que o diabo amassou aí lutando contra o Ra, né? E saiu por cima, cara. Inclusive, no final, ele tava até mais forte do que ele tava no início do combate, né? É muito insano. Então, pode ser, né, que o Adão acabe ficando na mesma situação aqui que eu já comentei no combate contra o Shiva, né? Que mesmo que ele consiga causar danos no seu adversário, se o adversário continuar pressionando sem parar, abusando da sua resistência, né? Pode ser que o Adão acabe ficando toda hora, né, com os olhos do Senhor ativado e tem aquele mesmo problema que ele teve com os Zeus lá no modo Adamas, tá? É uma chance real e é bastante plausível disso acontecer. Afinal de contas, a gente viu aí que o Kuchulain, porra, o cara foi trucidado, né, cara? E continuava vindo pra cima, completamente insano. Imagina, então, se ele ficasse naquela forma meio demoníaca dele lá do final da luta, né? Seria um grande problema aí pro Adão, tá? E sobre o Gaebolg especificamente, eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu acredito, por incrível que pareça, por pareça que incrível, eu acho que o Adão conseguiria esquivar das lanças do Kuchulain, cara. Pode parecer um absurdo, mas ele tem um corpo muito pequeno, muito esguio. Eu acho que ele talvez conseguisse passar por entre as lanças ali, se esquivando em alta velocidade. Como o ataque de lança é muito rápido, é uma chuva intensa, né? Mas não demora muito, pode ser que ele consiga usar os olhos do Senhor por um breve momento ali o suficiente para conseguir se esquivar da chuva de lanças, sabe? É perfeitamente plausível. Bater nas lanças, eu não acho que seria uma boa ideia, porque aquelas lanças vêm com muito impacto. O principal problema dos ataques do Kuchulain é que ele tem um impacto gigante, é muito forte quando bate. Então, assim, socar aqueles negócios não me parece ser uma boa ideia, mas eu acho que ele consegue talvez sair da frente de todos os ataques, tá? Usando os olhos do Senhor. E aí o Kuchulain ficaria um tanto vendido nesse momento, né? A gente não sabe aí como ele poderia lidar, né, com alguém que sobrevive ao Gaebolg, mas a princípio ele fica sem muitos recursos ali para lidar com o Adão, né, nesse quesito aí. Então o Adão conseguiria amassar daí pra frente, né? Mas o fator resistência do Kuchulain eu acho que já seria um problema por si só aí contra o Adão, beleza? Então eu acho que no detalhezinho assim, porra, forçando muito a barra, talvez até com uma ajudinha de roteiro aí, eu acho que o Kuchulain consegue ganhar, mas muito no detalhe, sabe? E o Gaebolg não funcionaria contra o Adão, ponto. Não acredito que funcionaria contra ele, tá? Kojiro Sasaki, cara, acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou juntar ele com o Jack, porque o Jack definitivamente não teria a menor chance contra o Kuchulain. Cara, não tem plano contra um cara que pula na sua cabeça em super velocidade. Você não tem tempo nem de pensar, irmão, simplesmente não tem o que o Jack possa fazer contra o Kuchulain. O Kojiro entra nessa lista aí também, porque o Kojiro do início do combate do Poseidon não rola, né? Ele teria que parar, analisar o adversário, pensar numa estratégia, perder na cabeça dele 1 zilhão de vezes. Cara, o Kuchulain simplesmente ia pular na cabeça dele no primeiro segundo. Não dá pra relaxar. Não dá pra chegar nesse ponto aí, vai. A gente pode usar aqui uma forçação de roteiro desgraçada aqui e colocar o Kojiro no pós-luta com Poseidon, depois que ele já chegou no auge aí dos seus poderes e continua subindo, né? Continua se superando ali, né? Aí nós teremos algo interessante, porque o Kojiro, ele não só é mais habilidoso, né? Mas também ele tem 2 espadas, e isso faz diferença, porque com uma só, quando você luta com uma espada só, você tem um potencial de grab, né? De pegada ali na espada muito melhor. Você pode segurar ataques melhores, você pode usar, né, a força dos 2 braços para empurrar o seu adversário nos golpes. Então, assim, quando ele tem 2 espadas, é muito mais difícil para ele, por exemplo... Eu não vejo, por exemplo, ele fazendo isso, né? Ele conseguindo bloquear um ataque do Kuchulain e ficando no lugar, sabe? É muito difícil, porque o Kuchulain, como eu falei, ele bate muito pesado com aquela tora. Então, cara, bloquear um ataque seria muito difícil. Porém, esquivar, eu acho que ele conseguiria bem de boa, tá? Esquivar, eu acho que é algo extremamente possível ali por parte do Kojiro, tá?
E assim, ele não tem como sair da frente do Gaebolg. É simples assim, cara. E eu acho que as lanças elas vêm com muito impacto, né? Então, e tudo de uma vez, né? Então, talvez o Kojiro não consiga nem bloquear aquela chuvarada que vem na direção dele. Ele tem a velocidade, ele conseguiria acompanhar o movimento com as suas espadas, mas ele não teria força suficiente para poder bloquear tudo de uma vez. Faltaria um pouco de potência física aqui nesse caso. E aí é só, né, partir o abraço. Então, assim, acho que pra mim o Cthulhu acaba ganhando nesse quesito aí, tá? Raiden é interessante, né? Que ele é a força mais bruta que tem, né? Uma das, pelo menos aí, né? Do time. E assim, praticamente ele só perde. Eu acho que ele só perde pro Cthulhu em questão mesmo de velocidade. Porque de resto é pau a pau ali, cara. Não sei aonde exatamente ele encaixaria aqui, mas é bem equilibrado esse combate contra o Cthulhu nesse quesito. E assim, seria uma trocação muito louca, né? Porque o Raiden, ele não tem uma arma, ele é a própria arma, né? E o Cthulhu, ele tem um tronco, né? É possível, consigo ver isso acontecendo, do Raiden segurando aquela tora ali, conseguindo bloquear um ataque do Cthulhu e até talvez batendo com a tora nele, né? Mas a gente também tem que levar em conta as contramedidas, né, cara? Como aquela arma dele é viva, né? A arma do Cthulhu é viva, a gente não sabe se ela tem uma contramedida caso alguém pegue ela, por exemplo, né, pra usar contra o Cthulhu. Pode ser que tenha alguma armadilha aí, né? Então, assim, eu não vou cravar aqui porque a gente não viu essa parte ainda, né? A gente só viu o... como é que fala? O Ra, né, bloqueando ali uma vez o ataque e tal. E a arma não se ativou nem nada do tipo, né? Mas, a princípio ali, o Raiden, ele poderia pegar a arma, né, do Cthulhu e bater nele. Ia ser muito louco, né? E assim, ele não tem a mesma velocidade do Cthulhu, né? E pra chegar, pra ser quase tão rápido quanto o Cthulhu, ele se forçaria muito, né? A gente sabe que ele tem um efeito de rebote ali se ele se esforça demais. Então talvez isso acabe pesando contra ele no final das contas. O que pegaria mesmo nele seria essa parada dele tomar o dano de volta quando ele se esforça muito, né? Poderia ser um grandíssimo de um problema. Ele é totalmente vítima contra o Gaebolg. Não tem muito que ele possa fazer para se defender desse negócio, né? E o Yagataratsu, né? Aquele empurrão dele lá super forte, cara. Se pega no Cthulhu, o Cthulhu provavelmente seria esmagado. Não acho que ele sobreviva àquele golpe, não. Mas se ele bloqueia com um tronco, cara, eu acho que ele consegue simplesmente anular completamente o ataque. O tronco é muito resistente. Então provavelmente o Raiden não conseguiria aplicar o dano que ele precisaria, tá ligado? Então acho que o Cthulhu também acaba vencendo ele, tá? O Buda é um negócio interessante. O Buda ele não tem a força suficiente para lutar diretamente contra o Cthulhu, mas ele tem a ginga, ele tem a malícia, a malemolência, né? E diferente do Jack, né, ele consegue ver na frente, né? Ele consegue ver a intenção do adversário. Então, ele já saberia o que o Cthulhu vai fazer muito antes do Cthulhu fazer, né? Isso é bastante interessante, porque o Buda ele pode se preparar para receber o ataque do adversário, mesmo o adversário sendo muito rápido, né? Superando completamente a expectativa inimiga. E assim, ele não poderia trocar muitos golpes com o Cthulhu, né? Em questão de força bruta, o Cthulhu dá 100-0 nele. Mas ele poderia aproveitar, né, abusar da sua previsão para poder esquivar. Ele não teria o mesmo problema que ele teve lá com o Zero Fuku, né, e o Rajun lá, né, que o Rajun não tinha alma, então era no início pelo menos, né, ele conseguia ocultar a sua alma ali. Então o Buda não conseguia, né, fazia ali ele não conseguia ver, né, as intenções inimigas, né. No caso do Cthulhu, o cara é bem direto ao ponto, né, ele vai pra cima, ele vai esmagar o cara, ele tem total intenção ofensiva, né, não esconde nada. Então o Buda poderia lutar bem contra ele, tá. O Buda, inclusive, tem uma técnica muito boa, né? Tem aquele escudo gigante dele, aquele escudo de torre, né? Que ele pode usar ali pra bloquear o Gaebolg. O escudo dele conseguiria dar conta, com certeza, daquela chuvarada ali. E o Cthulhu teria muita dificuldade de passar pelo Buda, cara. Nesse quesito teria muita dificuldade. Se ele conseguisse trocar golpes, né? Tipo, disputar força com o Buda, aí o Cthulhu ele consegue ter uma vantagem física contra o Buda. Mas o Buda consegue simplesmente esquivar dos golpes ali do Cthulhu com certa tranquilidade. E até contra-atacar, inclusive, dependendo do momento. Então, acho que no detalhezinho, acho que o Buda acaba levando pela simples questão da previsão ali que ele consegue fazer. E o Cthulhu não tem como ocultar, né, suas intenções ali nesse ponto. Pelo menos não agora, né? Vai que
sei lá, os caras surpreendem aí com algum combate mais pra frente aí no Apocalipse, né? Mas a princípio, o Buda leva essa, tá? Qin Shi Huang, né? Esse aqui também é um cara bem complicado, né? Podemos excluir questão de força bruta aqui, né? Força bruta, simplesmente o Kuchulain esmaga o Qin Shi Huang sem pensar duas vezes. Inclusive a técnica de bloqueio do Kuchulain pode não ser o suficiente. Aliás, a técnica de bloqueio do Qin Shi Huang, né? Pode não ser o suficiente contra o Kuchulain. Porque, como a gente viu, né, na luta aí contra o Hades, né? Se o adversário forçar muito, o bloqueio quase perfeito aí, né, do Qin Shi Huang acaba falhando, né? E, pô, olha o cara que tá do outro lado, né? Força não falta ali, né? Então, assim, poderia ser um grande problema. Talvez o primeiro golpe ele consiga revidar. Vai ser mais ou menos o roteiro ali que rolou com o Hades, né? O primeiro golpe ele surpreende, consegue devolver. Depois o Kuchulain fala, então deixa eu forçar mais aqui, né? E aí já era, né? Seria um grandíssimo de um problema. Em questão de conseguir acompanhar os movimentos ali, né, do Kuchulain, eu acho que o Qin Shi Huang conseguiria acompanhar tranquilamente, tá? Não seria uma luta daquele tipo, os dois são na mesma velocidade, né? Mas o Qin Shi Huang ele tem pelo menos o tempo de reação o suficiente, né? Ele não corre tão rápido quanto o adversário, mas ele conseguiria ali acompanhar os movimentos para conseguir bloquear, desviar, etc e tal, né? Ele conseguiria fazer alguns movimentos nesse sentido. Uma ideia muito importante aqui, né, que estaria a favor aqui do Qin Shi Huang seria aquele disparo de ar, né, que enfraquece o adversário, né? Inclusive eu tenho que fazer também um vídeo sobre isso. Que, cara, é definitivamente uma coisa muito roubada contra o Kuchulain, porque você tirar a força dele deixa ele bastante vulnerável. Ele depende muito da sua potência física para fazer os seus melhores movimentos, incluindo o Gaebolg, tá? Incluindo o Gaebolg. Então, o Qin Shi Huang real tem uma chance com aquele disparo de ar que enfraquece o inimigo, tá? E, inclusive, a gente tem que falar aqui, né, que o Qin Shi Huang ele pode quebrar a arma do Kuchulain, né? A partir do momento que a arma do Kuchulain é meio que viva, né, é perfeitamente plausível que o Qin Shi Huang consiga ver ali o ponto, né, onde ele pode aplicar a espada dele ali e quebrar, ou até outro movimento, né, dependendo ali se ele tiver, né, porque assim, a lança do Hades, né, a parte viva da lança do Hades ali, foi mais pro final da luta, né, então o Qin Shi Huang só viu lá no final. O Kuchulain ele vai começar o combate com aquela tora, do jeito que ela é viva já, né. Então o Qin Shi Huang poderia ver, né, o ponto fraco ali da arma e quebrar, simplesmente, né. Ele é bastante plausível, ele pode passar pela resistência porque ele sabe exatamente aonde bater. Seria muito complicado, por exemplo, pro Lu Bu, que tem a lança dele permite quebrar, né, mas algumas coisas eles simplesmente resistem, né, como por exemplo o Mjolnir do Thor, né. Então, assim, o Qin Shi Huang ele pode burlar essa parte aí, né? Porque ele pode mirar numa parte central ali que nem mesmo o Thor conhece ali da própria arma e quebrar ela, né? Seria bastante surpreendente, tá? Mas no geral, cara, pra quem vai a vitória, rapaz, Qin ou Kuchulain? Caraca, esse é difícil, viu? Esse é difícil, viu? Pra mim tá sendo bem difícil. A potência física é totalmente 100% do Kuchulain, mas nerfar o Kuchulain pode ser e principalmente talvez conseguir destruir, né, a lança dele, pode ser o diferencial aqui do Qin Shi Huang, cara. Pode ser, porque sem a lança o Kuchulain fica muito vulnerável ao modo espada, né, e talvez até a arte marcial no geral ali do Qin Shi Huang, né. Então, assim, eu acho que talvez, cara, forçando muito aqui, com muita dor no coração, eu acho que eu dou a vitória pro Qin, cara. No detalhezinho, muito no detalhezinho, porque o kit dele é muito bom contra o Kuchulain. No geral, o kit dele funciona muito bem. É mais ou menos por aí, tá? Vamos falar do Tesla aqui, tá? O Tesla, ele tem uma armadura que dispara ataques elétricos, ele tem vários movimentos ali que aumentam a sua velocidade e tal, né? Então ele poderia acompanhar o Kuchulain na questão física ali, não seria um problema. Ele pode atacar, de certa forma, a longa distância ali, né? Com seus raios e tal, não seria também um problema isso, né? Porém, o Kuchulain, ele é muito rápido, né? Rápido que nem o Beelzebub. O Beelzebub, ele é ágil, mas ele principalmente conta mais com o seu tempo de reação para se defender do Tesla. No caso aqui do Kuchulain, é velocidade mesmo.
né? Ele é muito rápido. E talvez o Tesla não dê conta de toda essa movimentação aí do Kuchulain, tá? Inclusive, vale citar que, diferente do que se propõe, né? A armadura do Tesla não é para proteger ele não sai exatamente protegido, né? Ela é praticamente o recurso mais importante que ele tem e que não pode ser tão danificado assim, né? E o Kuchulain, cara, se ele bater no Tesla, cara, vai ser um amasso, hein? Ele vai enlatar o cara todinho. O cara vai virar uma lata de atum, irmão. Vai ser um grandíssimo de um problema, viu? Mas talvez os raios sejam um grande problema, né? Para o Kuchulain conseguir se aproximar ali do Tesla, né? E assim, os golpes do Tesla são muito fortes, mas acho que o Kuchulain tem a resistência física o suficiente para sobreviver aos ataques dele, né? Fora que ele poderia talvez usar a lança, inclusive como uma espécie de para-raio para anular alguns movimentos ali do Tesla, né? O golpe de teletransporte do Tesla pode ser muito eficiente, mas eu acho que também pelo fator resistência, acho que o Kuchulain pode sobreviver ao socão ali dele, né? Então, assim, seria bem complicado do Tesla conseguir causar um dano contundente, né? De deixar realmente o Kuchulain no chão, tá ligado? Essa parte seria bem complicadinha. E passar também, né? A Tora pode servir de escudo também pro Kuchulain, então é bem difícil, cara. Bem difícil mesmo, não consigo ver o Tesla passando muito bem ali pelo Kuchulain, tá? Eu acho que a vitória vai pro Kuchulain, pelo fator ali que ele consegue aguentar muito, né? Pode ser, inclusive, pode acontecer, né? Dele forçar o Tesla a gastar todas as bobinas dele, né? E simplesmente o Kuchulain sair vivo depois disso. Aí o Tesla fica vendido, né? Perder as bobinas seria um grande ponto fraco ali do Tesla, com certeza, né? E o Kuchulain ainda estaria pimpão ali, podendo se mover, né? E assim, o Gaebolg também seria um problema, né? Será que o Tesla conseguiria parar o Gaebolg? Não sei. Eu acho que se ele tivesse com as cargas acumuladas, né, daquela partícula Tesla, né, pode ser que ele consiga dar o teleporte, né? Ele poderia usar o teleporte pelo menos uma vez aí para esquivar do Gaebolg, né? E aí usando esse teleporte ele ficaria mais na vantagem ali, porque até o Kuchulain pegar a arma dele mesmo, né, ele ficaria muito vulnerável, né? O Tesla poderia abusar aí dele não ter a proteção do tronco e dar o GG, né? Mas é uma situação meio específica demais, porque ele tem que estar com a energia acumulada, né? Ele não pode gastar essa energia antes, né? E tem que estar no ponto ali já. É muito específico, né? Eu acho que, assim, é mais uma questão de tipo, se ele tá com energia e esquiva do Gaebolg, a vitória é dele, tá? Fora isso, todos os outros fatores, Kuchulain. Então acho que o Kuchulain ganha só por maioria de votos mesmo, só pelo roleplay mesmo. Agora, Leônidas ia ser um combate muito louco, velho, desse cara com o Kuchulain, porque o Leônidas ele tem golpe de longe, ele tem golpe de perto, extremamente pesados os golpes dele, né, machucam pra cacete, e ele também é muito resistente, ele poderia sobreviver aos golpes do Kuchulain, não sei até que ponto, né, a resistência dele ajudaria tanto, né, mas ele com certeza consegue suportar golpes do Kuchulain e revidar a altura em questão de potência física. Por outro lado, né, ele dependeria do escudo dele pra muita coisa. Bloquear certos golpes do Kuchulain, cara, ele tem que estar com o escudo original, né, o escudo grande, né, porque quando ele usa de maneira ofensiva o escudo dele, né, fazendo as outras armas e tal, ele fica com uma espécie de brokel ali do lado, né, e aquele brokel não vai proteger ele contra alguns ataques. Por exemplo, o Gaebolg. O Gaebolg simplesmente vai passar direto pelo aquele brokelzinho dele. Então ele tem que estar na forma defensiva, isso é muito específico, ele tem que estar na forma defensiva dele para conseguir sobreviver. Ou então com aquele escudo da verdade, também é uma outra maneira, vamos dizer assim, né? E, inclusive seria uma cena muito bonita, né, velho? Imagina o Kuchulain usando o Gaebolg, tá chovendo lanças assim, e o Leônidas correndo, carregando, porra, atropelando as lanças com o escudo. Mano, ia ser muito bonito, viu? É uma cena que eu queria ver. Eu sei que eu nunca vou ver, mas eu queria ver. Ia ser bem legal. Enfim. E, assim, o Leônidas, cara, ele pode abusar, né, daquele ioiô laminado que ele tinha, né, pra conseguir atropelar ali o Kuchulain de longe, né, bater em segurança e tal. Mas ele acabaria tendo alguns problemas para acompanhar a velocidade, né, do Kuchulain. Ele até consegue fazer isso, ele consegue bloquear, ele conseguiria mais pra frente, né, que a gente sabe ali que conforme a luta foi se estendendo, ele vai se acostumando com o inimigo ao ponto de conseguir, inclusive, bloquear ataques como ele fez com o Apollo, né. Ele não acompanhava inicialmente lá as flechadas do Apollo,
teve um momento que ele simplesmente deu a porcaria de um parry no cara. E foi um parry quase fatal, né? Então, assim, é sinistro. O Leônidas, se ele durar o bastante, ele consegue virar no Cthulhu, cara. Com certeza ele consegue virar. E ele tem um equipamento pronto pra se defender ali do Cthulhu, né? Mas depende muito se vai estar na ofensiva ou não. Depende muito, tá? Eu acho que fica pau a pau aqui, cara. Eu acho que, diferente do Qinshi acho que eu não consigo forçar a barra pro Leônidas ganhar do Cthulhu, não, cara. Será que dá Cthulhu? Eu não sei. Cara, eu acho que esse aqui eu vou deixar em cima do muro. Eu vou deixar na mão de vocês aí. Que o povo decida. Eu tô muito na dúvida aqui, cara. Mas acho que cara, acho que um dos combates mais pegados aqui seria entre o Leônidas e o Cthulhu, cara. Seria muito, muito próximo ali de um combate extremamente equilibrado, cara. Agora vamos falar aqui do último, que é o Okita, né? É o que a gente viu pelo menos até agora, né? Porque ainda não acabou o combate dele no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? O Okita, pô, o cara ele é extremamente rápido, acho que isso aí ninguém pode discordar essa altura do campeonato, né? Um cara muito ágil. Ele tem uma baita habilidade de combate, né? Um cara extremamente maníaco, né? Bastante ofensivo ali. O cara tem um estilo de combate que, porra, superou até bloqueios praticamente intransponíveis ali, né? Então o cara ele sabe atacar, ele sabe machucar o adversário, né? Os pontos fracos dele são muito aparentes, né? Principalmente físicos, né? Ele tem dificuldade extrema de lutar contra adversários que são muito mais fortes do que ele, né? Principalmente quando ele acaba tendo que ser forçado a disputar força de espada, né? E, cara, contra o Cthulhu ele só não tem o que fazer, né? E vale lembrar, né, que diferente do Cthulhu, o Susanoo, que é quem o Okita tá enfrentando, ele é um personagem muito defensivo, ele fica muito acuado na dele, muito esperando o ataque adversário. O Cthulhu é ao contrário, o Cthulhu ele não fica na defensiva. Então, assim, o Okita disputar força com o Cthulhu significa que uma vez que o Cthulhu rechace ele no corpo a corpo, ele vai continuar pressionando depois. Ele não vai ficar parado, tá ligado? Ele não vai ficar parado esperando o Okita pensar em alguma coisa, não. Ele vai continuar esmagando. Então o Okita vai ser muito prejudicado por não ter uma força física equiparável ao Cthulhu, ou pelo menos próximo o suficiente pra isso, sabe? Ele ia sofrer muito com isso, muito mesmo. E a gente sabe que eventualmente ele acaba disputando espada mesmo, né? Várias vezes ele fez isso com o Susanoo, mesmo o Susanoo sendo claramente mais forte do que ele, né? Nessa última forma que a gente viu aí dele, né, de Império e tal, ele tem um estilo de combate muito arrojado ali, né, onde ele combina várias técnicas pesadas ali pra cima do adversário. E ele consegue botar uma pressão real, né? E ele tem mais força, ele realmente tem força física o suficiente ampliado ali pra conseguir disputar até mesmo com o Susanoo, que claramente é mais forte do que ele. Então, assim, ele conseguiria talvez nessa última forma pressionar de alguma forma ali, né, o Cthulhu. Por outro lado, ele estaria já se forçando muito, né, nesse momento aí, né? O cara já estaria queimando tudo que ele tinha pra queimar nesse ponto da luta aí, né? E talvez esse seja o grande ponto fraco, né? Porque o Cthulhu continuaria lutando, né, sem perder nada, enquanto o Okita estaria se esforçando, assim, dando tudo, né? Tudo que ele não tem, inclusive ali, né? Seria extremamente difícil aí pra ele conseguir. Pelo menos com o que a gente sabe até agora, né? Quem sabe aí no último capítulo da luta dele a gente veja algo de especial, né? Que seja um diferencial nesse sentido, né? E assim, o Cthulhu consegue ser rápido, consegue acompanhar ele, né? A resistência do Cthulhu não seria útil, porque são golpes muito cortantes ali, né? Ele poderia se defender com a tora, né? Mas a gente teria que colocar aqui na mesa até que ponto ele consegue acompanhar a velocidade e as habilidades do Okita, né? Porque não é só questão que o Okita bate rápido, mas ele bate de maneiras diferentes muitas vezes, né? Num espaço muito curto de tempo. Então talvez o Cthulhu ele até consiga bloquear os ataques, mas ele não consiga evitar todos, né? Então, assim, sofrer um corte no braço, na perna, ia ferrar bastante o Cthulhu, cara. Ia deixar ele numa situação bastante complicada, tá? E assim, o Okita ele é baixinho, né? Talvez, acho que ele é um lutador mais baixo, não sei. Ele é um dos mais baixos que a gente tem ali do Ragnarok, né? Acho que ele conseguiria talvez tentar passar aí pelo Gaibog, cara. Não acho que ele é bem mais forte que o Kojiro fisicamente também, né? Principalmente no final aí do combate dele. Então, talvez ele conseguisse aí repelir as lanças o suficiente pra passar por entre elas, né? Diferente aí do Kojiro que ele só tem habilidade, mas não tem a força, né? O Okita teria força pra cacete. Ele teria muita força física pra conseguir ali repelir, né, as lanças, né? Bom, pelo menos é o que eu acho, né?
Como eu comentei lá no vídeo do Ra também, né? Não vou falar aqui dos outros que ainda não lutaram, porque afinal de contas eles não lutaram, então deixo quieto, beleza? E assim como eu falei lá no vídeo do Ra, se vocês quiserem a gente pode fazer aí o Cthulhu versus os deuses, né? Inclusive ninguém falou aí sobre o Ra versus os deuses, então eu não vou falar nada, eu simplesmente não vou trazer. Eu já perguntei se vocês querem, né? E vou deixar vocês aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem a gente faz aí esse vídeo aqui, versão aí contra os deuses, beleza? E é isso, comentem aí o que vocês acharam aí, né? Do Cthulhu enfrentando os humanos aí do Ragnarok, né? Você acha que alguém poderia vencer aí? Alguém que eu falei que perdeu ou algo assim, né? Ou alguém que ganha, você acha que perderia? Por que perderia? Comentem aí, beleza? Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!